A Fernanda tá avisando que tá entrando, tá? Oi, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer desde já a participação e a presença de todos na nossa live sobre democracia e política. Vai ser uma roda de diálogo com adolescentes e jovens. Meu nome é Patrícia Costa, eu sou assistente social do SEDECA-RJ. Estou muito feliz porque nós estamos aqui nesta oportunidade com 4 jovens e o professor Jairo. O professor Jairo é associado do SEDECA e também professor e pesquisador da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Uma boa tarde. Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a nossa conversa seja bastante animada. Que bom. Estamos também com a Laís dos Santos. Ela é coordenadora geral do projeto Eu Vivo Favela, estudante de serviço social e conselheira jovem do Unicef Brasil. Tudo bem, Laís? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com tantas pessoas, alguns rostos conhecidos, outros não. Acredito que vai ser um debate muito rico e é um prazer estar aqui. Que bom, Laís. Estamos também com a Maria Eduarda Pereira Dias, estudante, integrante do projeto Eu Vivo Favela e do Segundo Sol, associada do SEDECA e jovem embaixadora do projeto EcoWino. Tudo bem, Eduarda? Oi, gente, tudo ótimo. Estou bastante ansiosa pela tarde de hoje, né? Essa conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que nossa conversa seja muito boa, gente. Estou bastante ansiosa. Mas sim. Estamos também com Patrick Pereira. Ele é ativista de direitos humanos, militante do movimento estudantil, conselheiro jovem do Unicef Brasil e também associado do SEDECA. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde, Laís, Maria, Matias, professor Jairo. Boa tarde, pessoal. Hum. Boa tarde. E por último, mas não menos importante, estamos aqui com o Matias. Ele é ativista de direitos humanos e integrante do IUCA Brasil. Tudo bem, Matias? Não é, não é o Ivanildo, não? É o Ivanildo, mais conhecido como Matias. Ah, Matias, boa. Ele- não sei se ele ouviu, talvez ele não tenha ouvido, viu? Acho que travou, né? Está travado. É. Mas agradecemos a presença de todos vocês e vamos dar início com as apresentações. O professor Jário pode se apresentar e depois cada um dos jovens também pode ter um minutinho para a apresentação. Tá bem, eu vou me Tudo apresentar. ótimo, Patrícia. Boa tarde para todo mundo. É, que participa. Eu apelido Matias, meu nome é Giovanni. Bom, o som do Ivanildo está mais ou menos, né? Tá, vamos É, ajustando. Bom, isso. eu sou, me apresentar, meu nome está aí no crédito, né? Eu sou professor universitário há muito tempo, desde dou aula desde praticamente que acabei a graduação, então já são muitos anos, mais de 30 anos de magistério, e atualmente sou professor do CPDOC e da FGV, dou aula para jovens, estão na graduação, basicamente, tem a idade próxima de vocês aqui que estão comigo. Laís. Bom, gente, eu sou coordenadora geral do projeto Eu Vivo Favela.
Sou estudante de serviço social, atualmente estou no Ministério Público, na assessoria de direitos humanos, e faço parte do Conselho de Juventude do Unicef Brasil, junto com o Patrick, e a Duda também nos acompanha. Gente, tudo bem aí? Gente, ó, é assim, ao vivo teve gambiarra aqui, mas tá tudo certo. Continuando, aí eu estou junto com a Duda no projeto Eu Vivo Favela, e é isso. Duda, Acho que chegou a minha vez, né? Bom, gente, eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 16 anos, eu moro na comunidade da Palmeirinha, aqui na Zona Norte do Rio. Participo ativamente do projeto Google Favela do Segundo Sol. Acabei de concluir minhas aulas desse projeto EcoWomen. Hoje eu sou uma jovem embaixadora. E eu acho que é isso. Patrick. Bom, gente, eu sou o Patrick, sou ativista de direitos humanos, trabalho já há algum tempo na pegada dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Assim como a Laís, integro lá o Conselho de Jovens do Unicef no Brasil, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e milito no movimento estudantil, milito num partido político, enfim, acho que tem tudo a ver com o papo que a gente vai ter hoje. Matias. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tá. Ah, tá. Então, gente, meu nome é Ivanildo José, meu apelido é Matias, é mais um nome artístico agora que eu tenho tomado. Faço parte do Grupo Yuca, que é um projeto que trabalha protagonismo juvenil dentro e fora do espaço de Jardim Gramacho, mas a gente começou dentro do Jardim Gramacho. Nós éramos um grupo que fez o intercâmbio para a Bélgica, e aí a gente conseguiu retratar um pouco do que a gente fazia dentro da realidade do Jardim Gramacho lá para as pessoas da Europa. E também, atualmente, eu estou tendo uma experiência como educador social dentro da Casa de Acolhimento Amar, lá em Vila Isabel, Frei Camelo. Está sendo uma oportunidade também muito legal, estou aprendendo bastante coisa, eu estou nessa luta e nessa caminhada de direitos da criança e do adolescente muito tempo, e é isso, galera. Agora que estamos devidamente apresentados, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do SEDECA, especialmente para a Fernanda, da comunicação, que tem se desdobrado e trabalhado bastante nesse período de distanciamento social, proporcionando a realização dos encontros e dos eventos online. Gostaríamos de agradecer também aos nossos apoiadores e parceiros da Misério, Cinti Martinos, da família Mendes e da Kio, que também, como nossos apoiadores há muito tempo, têm proporcionado a realização das atividades do SEDECA e esse evento que nós estamos realizando hoje. Essa roda de conversa tem se constituído como um debate muito importante nesse período que nós estamos vivendo. Estamos próximos de mais um processo eleitoral, e nós temos aqui vários jovens que provavelmente estão na fase, ou na primeira ou na segunda, participando ou do primeiro ou do segundo processo eleitoral. Então, é importante que a gente faça esse debate e que a gente também amplie para os demais jovens, porque política tem sido sempre constituído como um assunto muito restrito, mas é importante que a gente acessibilize, né, e oportunize para todos o acesso a essa discussão e esse debate. E aí nós gostaríamos de ouvir de vocês, meninos e meninas, quais são as suas principais dúvidas. Vocês podem ficar bem à vontade com o professor Jairo, tá bom? Só peço que cuidemos do tempo para que todos tenhamos oportunidade para falar. Bom, a gente fez, né, várias conversas aqui no território,
aqui no projeto, inclusive eu Vivo Favela, e a gente estava buscando novas metodologias de desmitificar que a política é algo negativo dentro das comunidades, tendo em vista todo esse trauma, né? Porque às vezes os candidatos acabam aparecendo no período eleitoral e acabam trazendo esse abandono de políticas públicas para dentro do território após passado esse período eleitoral. E aí a dúvida que eu tenho é que se já existem algumas discussões pautadas ou se há essa vontade, há esse desejo de democratizar a política dentro da favela, mas trazendo a narrativa do jovem que ainda não sabe em quem votar, não sabe qual é o papel do prefeito, do vereador, quais são esses papéis. Inclusive, eu gostaria que o professor explicasse um pouquinho, né, tendo em vista que a gente está numa live, talvez quem esteja assistindo a gente não tem direção de quais são os papéis, quais são as atribuições que o prefeito e que o vereador têm. Tá bem. Bom, respondo então direto para a Laís primeiro. Tá bem, Laís, obrigado pela tua pergunta. Eu vou começar pelo fim, né? O que faz um vereador, o que faz um prefeito? Se a gente pensar no nosso sistema político, a gente tem dois braços assim que são eleitos são escolhidos por nós. Tem um terceiro braço que nós não escolhemos, que é o judiciário. Mas o legislativo e o executivo nós escolhemos. Escolhemos uma pessoa para o executivo, né? Só o prefeito. O executivo ele tem 3 níveis no Brasil, assim como o legislativo. Tem o nível da cidade, o nível do estado e o nível do país, né? Nós somos um país federalista, temos então 3 níveis de governo. Mas nessa eleição vamos falar do nível mais baixo, que é o nível da cidade, do município onde nós moramos. Todo mundo mora no município, salvo os que moram no Distrito Federal, em Brasília, que não é um município, né? Não tem eleição esse ano para morador de Brasília. Mas todo mundo que mora numa cidade do Brasil vai escolher um prefeito, que é o chefe do executivo. O prefeito é um cargo único, né? Nós sabemos disso. Só vai ter um prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ele monta a sua equipe, em geral a gente chama de os secretários, né? São as pessoas que vão cuidar das políticas públicas de cada secretaria, de cada área do seu governo, e a política vai. Ele organiza a sua administração do jeito que ele quiser. Se ele quiser botar todo mundo sem partido, de um único partido, ele tem autonomia. Agora, o legislativo não é um cargo único. O legislativo é um poder que tem, no Brasil, pelo menos 9 vereadores. As cidades pequenininhas do Brasil elegem 9 vereadores. E as cidades maiores, como Rio e São Paulo, elegem 51. Se não me engano, é o máximo 50, são 51 vereadores. O vereador, como eu já tem essa grande diferença, você tem um prefeito, 51 vereadores. Claro que se você tem 51 vereadores, você não vai ter 51 de um único partido, né? É muito mais fácil um partido pequeno eleger um vereador numa disputa para a Câmara Municipal, porque ele tem, ali com 2%, 3% do voto, ele pode eleger um vereador, né? E para o executivo, você tem que ter maioria dos votos da população. Então, tem essa diferença de forma de eleição e tem uma diferença também de função. O prefeito faz a vida da cidade acontecer, rodar, né? Então, ele tem, no caso, por exemplo, um prefeito de uma cidade grande como a do Rio de Janeiro, ele tem uma empresa para cuidar, que recolhe o lixo, né, com o LURB, ele tem uma empresa que cuida da iluminação das ruas, ele tem um departamento de parques e jardins, ele tem todas as escolas municipais para cuidar, ele tem os hospitais, os postos de saúde municipais para cuidar, ele tem o asfalto da cidade, o paralelepípedo, a recolha de lixo, não só nas cidades, mas nas comunidades também, não só recolher, tem que dar um destino para esse lixo. Então, tem muitas tarefas que são realizadas por um prefeito. Ele tem uma certa autonomia para ele fazer as coisas de acordo com a ideologia dele, com as preferências que ele tem. Por exemplo, o atual prefeito do Rio de Janeiro
independente da qualidade do governo dele, nós sabemos que ele não gosta de carnaval. Então, ele nunca foi a um desfile, ele nunca abriu o desfile oficial da cidade, ele vai fazer retiro, ele saiu da cidade em todos os carnavais que nós tivemos. O carnaval é uma atividade turística, simbólica, mas ele não participa disso, ele tem essa autonomia. Por outro lado, a Câmara Municipal ela tem o papel de representar as pessoas, as opiniões divergentes. Então, na Câmara nós temos hoje, sei lá, 15, 20 partidos, até 20, eu não sei, porque isso varia, partidos de esquerda, como o PSOL, PT, partidos de direita, políticos clientelistas, políticos ideológicos, e a Câmara ela cuida da legislação da cidade. Uma das tarefas dos vereadores é produzir leis. Então, tem lei, sei lá, uma lei bizarra que foi aprovada recentemente, é que as pessoas podem levar os cachorros para brincar na praia. Eu sou contra, tenho cachorro, mas sou contra. Mas foi aprovado pela Câmara Municipal. Né? Você pode levar a qualquer hora, desde que as condições sejam essa ou outra, você pode levar o seu cachorro para passear. Isso é uma lei aprovada na Câmara Municipal. Tem leis mais importantes que essa, sobre, sei lá, exames de saúde, exigências que o comércio funcione de tal a tal horário, as escolas tenham certos cuidados, sei lá, tem várias áreas de urbanização, que os vereadores têm alguma ideia, eles propõem uma lei, essa lei é aprovada, o prefeito tem que cumprir essa lei. E a Câmara Municipal também, ela precisa aprovar o orçamento anual da prefeitura. Então, todo ano, antes de começar o governo, o prefeito manda um orçamento, como ele vai gastar o dinheiro do ano seguinte, e a Câmara tem que aprovar isso. A Câmara Municipal ela pode impedir o prefeito, caso ele viole algumas das regras, não é, da decência, da moralidade. Se ele cometeu um crime de responsabilidade, ele pode também ser impedido, é um impeachment, né? E a Câmara fiscaliza o prefeito, se ele está gastando bem o dinheiro, se ele está gastando com eficiência, se não há algum desvio. Então, eu estou falando da Câmara, mas essas funções que se reproduzem tanto para a Assembleia Legislativa, como também para o Congresso Nacional. Quer dizer, o Poder Legislativo ele é o poder de representação das pessoas, das ideias, da diversidade da sociedade. Ele é um poder que fiscaliza o Executivo e produz leis. Claro que a criatividade das pessoas não é infinita. Então, tem vereadores que propõem leis boas, e alguns são ativos, mas não são tão criativos em propor leis. Eu acho que a principal tarefa é ficar de olho no Executivo, né? E agora, fazer a população entender isso é mais difícil, né? Eu tenho uma amiga, uma ex-aluna, que é da Alemanha. Ela me disse que na Alemanha, os jovens, todo jovem, quando faz 14 anos, ele faz uma viagem até Berlim para conhecer como funciona o Congresso, não é? A Câmara dos Deputados da Alemanha. Ele é recebido, são centenas de jovens, milhares de jovens que vão por ano a Berlim, num projeto, para conhecer como funciona o sistema político, como é que funcionam as regras, por que é importante escolher, não ficar alienado da política. Não é um projeto de doutrinação, mas de esclarecimento. E no Brasil, infelizmente, a sua pergunta, né, sobre a ignorância, assim, a falta de conhecimento, né, no lugar em que você mora, se deve muito a isso. Nós não temos... eu sou professor universitário e vejo os alunos chegam na faculdade, a maioria não sabe como é que funciona o sistema político brasileiro, não sabe o que faz um vereador, não sabe como é que funcionam os partidos, a diferença ideológica dos partidos, enfim, se eu quero fazer uma atividade política, como é que eu posso me engajar no Brasil, o que faz um deputado federal diferente do que faz um senador. Nós vivemos realmente num território de muita ignorância. O que você está vivendo na tua comunidade, Laís, é generalizado, eu diria, para todos os grupos sociais, para todas as cidades. Os jovens hoje são muito informados, né? Vocês sabem, recebem notícias do que está acontecendo. Se tiver um acidente importante em outro país,
sei lá, um evento qualquer, vocês rapidamente estão recebendo a notícia. Todo mundo é informado do que está acontecendo, mas nós não temos muita formação, né? Nós temos informação sobre eventos, mas nós não somos capazes de colocar. Todo mundo sabe que ontem morreu um senador do Rio de Janeiro, né? Temos 3 senadores, um faleceu de Covid ontem, o Haroldo de Oliveira. Mas o que faz o senador? Por que o Rio tem 3? Por que o suplente dele é um sujeito que a gente nunca ouviu falar e vai ficar 6 anos, apesar dele não ter sido votado? São questões que estão para além da informação, que exigem um treinamento e a gente não tem tido no Brasil esse treinamento. Acho que muitas vezes as escolas fazem essa função, um professor, uma ONG, um projeto social faz essa função de esclarecimento, mas a gente está muito pobre no Brasil em formação política, né? Em geral, e não tem a ver só com ser de esquerda, ser de direita, a ignorância é ampla e generalizada. Os jovens estão muito pouco expostos a uma formação mais geral, apesar de eles estarem muito informados. Todo mundo sabe o que está acontecendo, e ponto. Um evento vai sucedendo a outro, mas vocês têm mais dificuldade de pensar esses eventos de uma maneira integrada. Né? Tá bem? Bom, eu tenho, não uma dúvida, né? Eu gostaria de conversar. Acho que você citou bastante aí sobre o jovem até esquerda e direita. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se eu posso não me ver nem na esquerda e nem na direita. Quero também que você fale um pouquinho sobre a importância do jovem na democracia, na política. E eu tinha alguma coisa para perguntar, mas eu esqueci, mas pode responder só isso. Acho que se quando você terminar eu lembrar, eu pergunto. Tá bom. Tá bom, Maria Eduarda. Olha, a importância do jovem. Vou começar pela importância do jovem. No Brasil tem acontecido um fenômeno muito interessante. Os eleitores mais velhos, eles vão, é que nem tudo, né? É que nem jogador de futebol. Os mais velhos vão saindo, vão chegando ali para os 30 e poucos anos, no passado a gente chamava isso de pendurar as chuteiras, né? Vão saindo. Isso serve para qualquer profissão, né? Chega um momento em que você vai saindo. Os nossos pais, avós, as pessoas mais velhas, no Brasil, eles são as pessoas com menos escolaridade. Né? Se a gente pegar, por exemplo, os analfabetos no Brasil, a grande maioria dos analfabetos tem mais de 60 anos. São pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade de ir para a escola em gerações passadas. Essas pessoas estão saindo, porque se você faz 70 anos, você não é mais obrigado a votar, você, obviamente, às vezes fica doente, alguns morrem, né? Muitos morrem por ano no Brasil, pessoas mais idosas, e a gente está tendo vocês são como uma geração nova que surge no futebol, né? Só que vocês estão chegando na política, começando a vida, muito mais informados e com muito mais escolaridade que boa parte dos pais e avós de vocês tiveram. Os meus pais, por exemplo, meu pai estudou até a 2ª série do ensino fundamental somente. Eu estudei muito mais do que ele, né? Então, o que está acontecendo no Brasil é uma mudança muito grande na demografia. Os jovens que chegam muito mais bem informados e muito mais escolarizados do que os que estão saindo. Então, a nossa população está ficando uma população mais exigente, mais informada, no sentido que eu tinha falado antes. Mas, por outro lado, eu acho que tem um outro fenômeno. Esse jovem não se interessa tanto por política. Pra vocês terem uma ideia, a cada ano cai o número de jovens de 16 e 17 anos que podem se inscrever como eleitor. Esse eleitor é facultativo, né? Como vocês sabem, o Brasil foi o primeiro país do mundo a dar direito de voto para jovens de 16 e 17 anos. Não havia nenhuma outra democracia, e hoje são raros os países, a idade para votar em geral é 18. E na Constituição nova, que foi feita em 88, né, os nossos congressistas decidiram por esse passo revolucionário, né, em termos mundiais. Então, os jovens de 16 e 17 anos podem votar aqui. A questão é que,
Quando isso começou, em 88, 90, nas primeiras eleições, quase 80, 90% dos jovens iam lá e se inscreviam, mesmo sendo facultativo, enfrentavam aquelas filas. Teve até um movimento político chamado Se Liga 16, que foi muito ativo nas escolas, que convocavam jovens, estimulavam os jovens a se inscreverem, apontando a importância desse vínculo cívico, né? Já que é optativo, não vou esperar os 18, vou agora, que eu tenho oportunidade de votar antes da hora, digamos assim. Hoje, cada eleição que passa, a proporção de jovens que se inscreve é menor, que mostra que infelizmente, uma parte da juventude que está entrando no sistema, ou seja, está substituindo aqueles mais velhos que estão saindo, eles estão chegando com pouco interesse por política. Eles estão chegando, como eu disse, muito informados, porque vocês vivem o dia inteiro no celular, no computador, trocando mensagens, mas com muito pouco interesse na política. Há um preconceito grande que a política é um território negativo, da corrupção, da ladroagem, do alto interesse. Outros jovens têm tédio, acham aquilo meio confuso, vêm aqueles políticos na televisão, acham que não tem nada a ver com aquilo, ou vão assistir os políticos que só aparecem no eleitoral pedindo voto, né? Vou falar, a política não tem nada a ver, esse é um mundo estranho para mim. Eu gosto de música, todo jovem gosta de música, não conheço nenhum jovem até hoje que não goste de música, gosta de descansar, gosta de também, a maioria está agregada em grupos, em festas, eventos, em trocar informação o dia inteiro, agora tem ferramentas para isso, mas a política, eu percebo, não desperta tanto os jovens como despertava há 10, 15 anos para trás, como despertou uma parte da minha geração, por exemplo, aí tem bem mais tempo atrás. Então, eu percebo. E a outra pergunta, eu me alonguei um pouco nessa, eu vou tentar mais rápido, tentar ser... Política, você olha para a política e você tem suas preferências ideológicas, né? Você pode ser, digamos, priorizar questões da liberdade, você é uma pessoa que está mais preocupada com a desigualdade, com a redução das desigualdades no país, empoderamento dos negros, ou está engajado no fortalecimento do movimento juvenil, ou prestar solidariedade aos povos indígenas. A entrada na política pode vir de várias maneiras e ideologias. Não é? Numa democracia, a gente tem pessoas que se identificam com ideias que a gente chama do campo progressista, à esquerda, tem pessoas mais moderadas, que não se sentem muito identificados com a esquerda, mas também não são tão radicais com os valores conservadores da direita, com uma retórica mais hierárquica, mais dura da direita para temas como segurança pública, por exemplo, e que se sentem mais confortáveis pelo centro. E há muitos jovens que se identificam com a direita, estou falando mais dos jovens. Eu acho que o problema isso em toda a democracia, em todo lugar do mundo, nós temos pessoas que têm posições políticas diferentes. Nós não tem uma democracia onde todo mundo seja de esquerda, não é uma democracia que todo mundo seja de direita. Pelo contrário, essas forças políticas acabam disputando poder, uma fica muito tempo, às vezes sai, outra volta. Há o que a gente chama de alternância das forças políticas, né? O problema, para mim, é se você ultrapassa a barreira da democracia. Então, quem defende, por exemplo, que existem soluções fora da democracia, o que eu estou chamando de democracia? Estou chamando de democracia isso que a gente está fazendo, a possibilidade de conversar, a liberdade de expressão, o fato da gente, daqui a alguns dias, comparecer às urnas para escolher os nossos governantes, o fato que o governante que perdeu tem que ir embora, seja ele um militar como o capitão Bolsonaro, seja ele o médico, seja qualquer um que perde uma eleição numa democracia tem que ir embora, tem que ir para casa. E tem outra coisa, ele vai para casa e ele pode voltar. Se ele quer voltar para o poder, ele tem que disputar uma nova eleição. Quer dizer, o único caminho para o poder numa democracia é a eleição, não tem outro. Não tem violência, não tem golpe, não tem... E para esse mundo funcionar, a gente tem que ter um respeito aos direitos individuais, respeito às minorias,
Quer dizer, quando tem um governo, você não pode massacrar quem está na oposição, né? Você tem respeito a certas regras. E essa forma de organizar a política democrática, que contém várias correntes, que é o que eu acho que a gente tem que preservar. Não é? Eu não imagino que a gente vai ter uma corrente única, hegemônica e dominante nunca no Brasil. Tem pessoas que são conservadoras e elas vão conviver com pessoas progressistas. Vamos disputar poder. Quem tem mais voto? Quem tem condição de aprovar uma lei, sei lá, de proteção ambiental? Eu quero ampliar a proteção ambiental. Você é a favor do desmatamento. Vamos ver quem tem mais força, quem tem mais razão, quem tem mais argumentos. Isso tudo feito dentro do quadrado democrático. O meu problema não é que as pessoas tenham posições diferentes, ideológicas. Eu tenho amigos de posições muito diferentes, e acho que isso é saudável, as pessoas discordam, conversam, como tem o time de futebol, mal comparando. O problema é quando as pessoas querem quebrar a ordem democrática para instaurar um governo autoritário, cercear as liberdades públicas, fechar o Congresso, perseguir as minorias. Isso, para mim, é intolerável. Então, meu limite eu aceito, e acho que a gente deve lutar sempre para preservar as diferenças de opinião, de respeitar pessoas que pensem diferente da gente, mas não negociar o apoio à democracia. Então, o meu compromisso assim, político é sempre por preservar a democracia, porque eu acho que ela é a melhor forma de organizar os homens e as mulheres, claro, a nossa espécie, vamos dizer assim, que já foi inventada. A gente pode fabular, pode inventar, teoricamente, uma opção de governos, né? O nome para isso é utopia, né? Utopia nasceu de um livro de alguém que criou um lugar onde tudo era perfeito, onde tudo era lindo, tudo funcionava. A gente pode sonhar com um lugar desse, mas no dia a dia a gente sabe que nós somos pessoas diferentes, com posições diferentes, e o mais importante é que a gente respeite as opiniões dos colegas que pensam diferente de nós e vamos para o voto. Eu sou um perdedor, eu tenho perdido muitas eleições, ganhei algumas, elegi alguns vereadores, mas perdi muitas. Entendeu? Eu me sinto assim na vida também. A eleição é eu ter a possibilidade de ganhar. Não pode me tirar isso. O candidato que eu... E também não pode me tirar a possibilidade do candidato que eu apoiei ganhou, que ele seja retirado, que não seja pelo voto de outro. Então, nesse sentido que eu acho que a gente tem que brigar pela democracia, mas mantendo as diferenças. Eu acho que as diferenças são fundamentais. Professor, você na última resposta trouxe algo que é super importante, né? Que é como que essa renovação geracional pode mudar a política. Né? Nós, por exemplo, aqui, acho que nós somos da segunda geração de democracia realmente funcionando no Brasil. Né? A democracia no Brasil é algo muito recente. Né? A democracia como a gente conhece hoje é muito recente. E aí eu tenho duas perguntas para o senhor. Na verdade, a primeira é assim, o senhor acha que o fato, por exemplo, da democracia brasileira ser muito recente contribuiu, em alguma maneira, para que a gente tenha tido nos últimos anos processos que geraram instabilidade democrática, assim, que acabaram desestabilizando a nossa democracia, né? E a segunda é assim, as juventudes sempre estiveram democráticos, né? Na frente, por exemplo, da Constituinte, as juventudes tiveram um papel de liderança muito forte, nas diretas já, enfim, o movimento estudantil sempre liderou muito esses processos, e isso vem se perdendo ao longo dos anos, mas, de outro modo, as juventudes têm migrado dessa mobilização nas ruas para mobilização nas redes. Você entra no Twitter, por exemplo, hoje, você vê uma galera discutindo vários assuntos, sabe, e que não necessariamente estão se reunindo, e ali você tem posições de esquerda, posições de direita, gente liberal, gente anticapitalista, gente anarcocapitalista, enfim, há uma série de... E aí eu te pergunto se esse é o caminho, se o senhor entende que esse é o caminho natural da democracia, ou se ainda assim a gente precisa ir para a rua e disputar voto a voto na rua e organizar atividades nos bairros, organizar atividades nucleares, ou se realmente daqui para frente a gente precisa só disputar nas redes. Todas as perguntas foram boas. A sua... porque você pergunta algo que me parece que talvez seja um tema central para vocês, né? Vocês são de uma geração que já foi socializada
virtualmente, né? Vocês já nasceram praticamente entraram na adolescência, na juventude, com celular, com banda larga, com navegação na internet que não é discada, com as redes sociais a pleno vapor, não é? Com a possibilidade de compartilhamento, de ouvir músicas de uma maneira que era inimaginável para mim. Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu consegui um LP, um disco, era uma preciosidade tão grande que eu ia para a casa dos meus amigos ouvir um LP. A gente juntava 3, 4 amigos, para quem tivesse vitrola, né, um toca-disco para colocar aquele LP, e a gente ficava ouvindo. Ouvia um lado, virava, ouvia outro, porque era um bem raro, a gente não tinha essa facilidade de ter a música. Hoje vocês dão um estalo, ouvem a música que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, não é? É um mundo muito mais generoso do ponto de vista de acesso à informação, à cultura. Então, é claro que para a geração de vocês, o mundo virtual, as redes, o convívio online, supere ou tem uma dimensão muito grande. Isso abarca a política também. Eu sou de uma geração que fazer política era a rua, não existia esse mundo virtual para já. Mas um partido político, para dar certo, ele precisava de militante. Porque militante é que distribui panfleto, militante que paga o partido, militante é que vai para os comícios. Se você não tivesse braço, hoje você pode sentar e fazer, digamos, se comunicar com milhões de pessoas da sua casa, fecha o computador, vai tomar um café, toma um banho, dá uma volta, fala mais com alguns milhões, e muitos políticos, muitas lideranças, youtubers fazem isso o dia inteiro. De casa, eles estão se comunicando, vocês se comunicam. Quer dizer, eu acho que ainda tem lugar para as duas coisas. A política, para a gente falar, por exemplo, da eleição do presidente. O primeiro presidente o candidato que soube usar com grande eficiência as redes sociais. Mas ele não abdicou da rua na campanha. Ele foi, depois do atentado, ele preferiu, aí foi opção política, mesmo depois de se recuperar, ele preferiu não ir para a rua, porque estava dando certo, né? Ele estava subindo, mas lembrem, quando ele era candidato, ele, mesmo sendo o rei das redes sociais, né? Porque ele desde 2015 ele é o que tem mais seguidores nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, em todas elas, ele não abriu mão da rua. O atentado dele aconteceu porque ele se descuidou. Ele estava na rua fazendo um comício, né? Um jornalista que fez um livro sobre isso mostra que ele furou ali, ele não era para ter ido, mas ele foi a muitos aeroportos, visitava, assim como os candidatos da oposição, da esquerda, quando podem, fazem um comício, fazem uma carreata, uma passeata. Então, eu acho que a política, por mais que a dimensão virtual tenha vindo com força, e para a geração de vocês ela é muito forte, ela ainda tem a dimensão presencial da política. É você encher uma praça, encher uma avenida com milhares de jovens. Uma coisa é vocês fazerem um tuitaço, fazer um encontro virtual de centenas, outra coisa é ocupar uma avenida, como eu vi os jovens ocuparem em 2013, na Avenida Rio Branco e frente à Candelária, né? Na Presidente Vargas, são 1 milhão de jovens, eram 80% de jovens que estavam ali. O que eles fizeram? Sair depois de anos conversando, como a gente está aqui virtualmente, então chega, vamos para a rua, vamos para frente das prefeituras, vamos para frente da Assembleia. Então, a minha impressão é que a rua ainda é um lugar da política. Eu estou chamando de rua um lugar vago para essa política presencial. É a política do encontro, das associações, da comunidade, não é? Dos grupos religiosos que fazem trabalho social, das ONGs. Isso aí eu acho importante, porque a política nasceu, como nós entendemos, numa cidade mais ou menos 2.500 anos, chamado Atenas, né? A política, o nome política e a forma de fazer política, que era, sobretudo, uma política entendida como presença, como estar lá conversando, estar lá decidindo. Não havia deputados em Atenas, todo mundo levantava a mão na Assembleia, né? E eles inventaram a política. Então, eu acho que essa dimensão não vai ser perdida. Por mais que o mundo virtual
pareça substituir isso, talvez daqui a décadas, sei lá, isso pode acontecer. Nós temos um avatar político até, alguém, sei lá, todo mundo decidindo o tempo todo de casa. Eu não sei o que vai ser o futuro, né? Mas o que eu sei é que talvez a hora ainda não é de abandonar a rua. A rua é legal, é importante, é diferente. Você está com os amigos, está com as pessoas que pensam como você, tentar persuadir o outro olho no olho é diferente de estar postando Twitter e fotografia nas redes sociais, né? Bom, fiquem aí à vontade. Fiquem à vontade. Oi, professor, então. Vanildo? Eu queria fazer uma pergunta. Então. Vocês estão me ouvindo? Então, não foi nessa pergunta, foi numa outra, mas eu vi o senhor falando sobre a importância da democracia e também da diversidade de pensamentos, né? Dentro de uma democracia não tem como todo mundo estar pensando de uma forma alinhada, enfim. E aí a minha pergunta vai mais para um questionamento até regional, sabe? Eu sou morador do município de Itaguaí, não sei se eu cheguei a comentar, enfim. Mas dentro da política, os candidatos que estão lá, né, concorrendo representam um interesse. A partir disso, você vota nessa pessoa. Agora, a gente vê, eu não sei aqui no caso do Rio de Janeiro, né, mas está tendo um extermínio de adversários políticos onde tem prefeituras já consolidadas, né, aqueles prefeitos de longa data ou pessoas que ficam nessa meio que cúpula política. Eu queria saber como que a gente faz, às vezes, no sentido de que não tem alguém que nos represente, sabe? Eu estou dentro do meu município, tem diversos candidatos, mas nenhum deles me representa como jovem negro liderança. Vejo que tem várias pessoas que têm potencial político para talvez estarem se candidatando, mas por conta desse extermínio, talvez não consigam, sabe, sentir a vontade de fazer isso. Eu queria mais saber a opinião do senhor sobre isso. Ivanildo, eu entendo o seu sentimento, acho que eu vou usar uma palavra aqui talvez forte, de solidão, né? Eu lembro que nos anos 80, quando comecei a militar na política, lá na minha cidade, eu sou de Friburgo, aqui no interior do Rio, eu tinha a idade de vocês, eu comecei a militar naquela época no Partido dos Trabalhadores. O PT é de 80, então eu sou praticamente o fundador do PT na minha cidade. Quer dizer, o PT surgiu na minha cidade, eu era muito jovem, mas já gostava de política. Quando veio a eleição de 82, e nós todos estávamos, a primeira eleição que o partido disputou, foi uma empolgação, eu tinha lá 18 anos, foi uma empolgação danada, você não pode imaginar, e a crença que nós tínhamos que elegeremos pelo menos um vereador, 2 vereadores, e fizemos um movimento político bonito, com música, teatro. Era uma coisa que a cidade nunca tinha visto, e a gente estava aprendendo também. Tinha tanta gente ali, jovem, animada com aquele processo. Quando abriram as urnas, foi um maior desastre que você pode imaginar. A gente não elegeu nenhum vereador. A candidata a prefeita, nossa, que naquela época já era uma coisa revolucionária, porque era a primeira mulher candidata na cidade, uma pessoa que tinha sido presidente do sindicato, totalmente diferente. Foi um desastre a votação. E eu lembro que meu pai me disse uma coisa, meu pai era conservador, mas ficou apiedado, né, com minha tristeza, e ele disse, olha, não fique preocupado, o PT é um partido para daqui a 20 anos. E ele, mal sabe ele morreu depois e não viu, mas o PT ganhou exatos 20 anos em 2022, né, daquela minha história. Então, em cidades do interior, a solidão, às vezes, nossa, é muito grande, né, porque a gente não tem pessoas parecidas conosco, a política é muito conservadora, muito fechada, mas, nesses casos, eu acho que, às vezes, a gente tem que tentar sorte. Você que é uma liderança, junta meia dúzia de amigos, entra num partido, tenta sorte. Teve 54 votos. Não vai ter mais do que isso. Você vai visitar as escolas, você vai visitar as comunidades, você vai ter apoio de políticos de outras cidades. Uma hora, não vai ser na primeira, talvez na segunda eleição, vocês elegem um vereador, começa um trabalho social, um trabalho político,
Eu acho que esse sentimento, eu já passei por ele, porque eu sentia isso com uma elite política muito conservadora, e a gente não consegue furar. Quer dizer, todos que foram eleitos vereadores naquela eleição de 82 eram políticos tradicionais da cidade, conservadores, que já tinham mandato há não sei quanto tempo, aqueles politicões de interior, que fazem aquele trabalho clientelista, assistencialista, que a gente queria quebrar, queria fazer uma coisa diferente, e não deu certo. Então, assim, no final das contas, é o tempo. Ou se a gente tem paciência, gosta de política, quer mudar o padrão da atividade da Câmara Municipal, da política local, não tem jeito, a gente tem que ir para a política. Tem que se filiar a um partido, tem que tentar criar um grupo de colegas para apoiar. Vai ser o que aconteceu lá na minha experiência. Tivemos 700 votos, mas nosso candidato não entrou, não teve o mínimo, votação mínima para entrar. Mas eu estimulo sempre, eu sinto que os meus alunos atualmente gostam muito pouco de política partidária. Eles gostam de política, mas a política partidária assusta um pouco, porque parece que ali é tudo dominado por caciques, por donos do partido, mas quando a gente cria um núcleo, um coletivo, leva colegas, é muito legal, porque você consegue transformar um movimento em vereança. A gente vê uma série de processos bacanas acontecendo aí no Rio de Janeiro, o mais exemplar, lamentavelmente, acabou de uma maneira trágica, que foi a carreira da Marielle, mas é isso, né? Uma forma de empoderamento, de fortalecimento de um movimento que deu voz a um segmento que não se via representado. Em 82, a Benedita também foi eleita pela primeira vez, foi a única vereadora eleita no Rio de Janeiro. Então, reparem, do PT, a Benedita, a campanha dela, eu lembro até hoje, mulher negra e favelada. Isso em 82, vocês não imaginam o que era. Era quase um escândalo alguém fazer uma campanha com esse lema. E ela foi a única vereadora do PT. Está aí, né, de novo, quase 4 décadas depois, se candidatando a prefeita. Enfim, você vê que é um processo lento, né? Talvez a Marielle seguisse o mesmo caminho, uma hora ia ser candidata a prefeita do Rio. Eu acho que nós precisamos estimular os jovens, aqueles que têm vocação, que têm paciência, a começarem, uma parte deles, eu acho que isso não é para todo mundo, às vezes é meio chato, o partido é uma coisa, essa disputa partidária é cansativa também, mas eu acho que a gente precisa de mais jovens nos partidos, mais jovens. Os partidos envelheceram e nós não temos muitos jovens. A gente repara aí quantos, são pouquíssimos os jovens candidatos à vereança. Jovens assim, eu estou falando até há 30 anos, né? Não estou falando só vocês aqui. Nós precisamos de mais jovens, com novas ideias, que representem os novos temas que a geração de vocês trazem, que a minha já não tem capacidade de capturar. E isso vai acontecer quando vocês envelhecerem, vai vir uma outra geração. Nós precisamos de jovens na política partidária, na política em geral, mas na política partidária também, porque senão a política vai ficar na mão dos mais velhos, com seus cacoetes, seus vícios e os seus, né, por tudo que a gente reclama. Né? Mas eu sei também, Ivanildo, que não é para qualquer um. É chato, às vezes a pessoa não está animada. Eu gostava, porque era no final da ditadura, os partidos estavam se reorganizando, tinham uma adrenalina naquilo ali, enfim, começar um mundo novo, né? Um partido novo, tudo aquilo animava a gente. Agora fica mais difícil, mas, enfim, acho que esse é o caminho. Eu acho que é legal isso que você diz, professor, porque eu falo muito isso para muitos amigos meus, né? Eu milito no movimento social, né, de direitos humanos, criança e adolescente, mas também milito no partido político, que por acaso também é o PT, né? E aí eu converso com muita gente que é do movimento social e as pessoas falam que às vezes não querem se organizar no partido político porque eles entendem que eles dizem que fazem o debate da política pública, né? E aí eu sempre tento dizer que assim, o debate da política pública e o debate da política partidária, eles não se anulam, na verdade eles se complementam, né? Não adianta eu desenhar uma política pública maravilhosa quando eu chegar na Assembleia eu não tiver base para aprovar essa política, né? Então acho que é legal o que o senhor traz,
porque nos mostra que, assim, que esses processos não necessariamente se anulam. Eu sempre defendo que todo mundo tem que se organizar num partido político, seja ele qual for, né? Eu milito no meu, mas eu acho que é super importante, principalmente a juventude, ocupar os partidos políticos, porque quando a gente não ocupa um espaço, alguém vai ocupar por nós. Então, se eu não milito naquele partido político, se eu não disputo aquela escola, se eu não disputo aquele grêmio, alguém vai fazer isso por nós, né? Então, acho que é legal esse ponto que o senhor traz, professor. Ótimo. Eu gostaria de avisar que a nossa colega Laís não está conseguindo retornar. Ah, A internet dela teve um problema. Infelizmente, é uma questão que acontece em alguns territórios. A gente tem dificuldade de acesso à internet, principalmente os territórios periféricos, então a gente fica à mercê da, da internet funcionar ou não para participar de alguns debates. Mas a gente tá bom. continua aqui, tá, Laís? E se você conseguir voltar, avisa a gente. Nós temos 3 perguntas pelo chat. E eu vou pedir para a Fernanda colocar aqui para a gente. Eu vou ler em bloco e aí o professor responde as 3, tá? Primeira pergunta é do Guilherme Oliveira. Podemos relacionar o imediatismo de grande parte da juventude ao resultado das eleições de 2018? Já que, analisando as propostas e debates, tivemos uma série de soluções imediatistas para problemas sociais que não necessariamente eram concretos, fundados e principalmente pensados a longo prazo. Gostaria de saber o olhar dos convidados sobre isso. A próxima pergunta é da Vera Cristina. Como lutar contra os grupos políticos criminosos? E a terceira pergunta é da Cleise Moreira, que diz: Jairo, você falou uma coisa importante. As pessoas realmente não gostam de política partidária. Não são só os jovens. O que você acha dessa história de sem partido? Bom, vamos lá. A pergunta, eu vou só lembrar vocês, eu acabei de publicar um livrinho, vou fazer uma pequena propaganda aqui, só porque eu vou falar de um tema que está nele, que chama O Brasil Dobrou à Direita. Já tem até aí O Brasil Dobrou à Direita, que é um livrinho que eu discuto, assim, as bases da votação do Bolsonaro, né? E uma das coisas que mais me impressionou é como o Bolsonaro foi bem votado. Aí sim, nós temos uma diferença muito grande. De um lado, os meninos foram em massa, votaram em Bolsonaro, os jovens, né? Se o Brasil fosse um país só de jovens, Bolsonaro teria vencido no primeiro turno, jovens homens, né? Agora, a surpresa é que vocês vão ter agora. Se o Brasil fosse um país de jovens meninas, Bolsonaro teria perdido a eleição. Então, nós tivemos ali um fenômeno muito bacana em 2018, para quem estuda, como eu, processos políticos, uma divisão, que a gente chama uma divisão de gênero no voto. Porque, em geral, um candidato tem, assim, se ele ganha entre os homens, ganha entre as mulheres. Se ele tem 60% de voto dos homens, ele tem 60% das mulheres. Foi assim com todos, com a Dilma, inclusive, ela ganhou entre os homens e ganhou entre as mulheres. Mas o Bolsonaro, quer dizer, no agregado, o Bolsonaro ganhou muito bem entre os homens e por pouco entre as mulheres, digamos. Mas entre os jovens, que eu acho que aí vocês que teriam que me explicar o que aconteceu. O que acontece que os meninos, particularmente, ficaram tão entusiasmados pelo Bolsonaro? Então, não estou falando, sobretudo, dos meninos das periferias urbanas, das grandes cidades. Não é à toa que eu tenho a impressão que ele foi visto um pouco como um cavaleiro, como um sujeito capaz de resolver os problemas, né? Há uma parte dessa juventude muita fascínio com essa figura masculina forte, com armas, essa coisa mais cultural que a gente tem que pensar, né? Os garotos admiram o Bolsonaro, os meninos, mas as meninas, não.
As meninas foram o grupo de maior resistência ao Bolsonaro, organizaram aquele movimento que culminou nas maiores manifestações como contra o Bolsonaro, né? O Ele Não. As redes sociais se mobilizaram muito contra o Bolsonaro. Então está aí, se teve um lugar que o Bolsonaro não entrou, não teve apoio, foi dos meninos. Mas se teve um lugar que o Bolsonaro teve um forte apoio, foram dos jovens. Estou falando de meninas e meninos jovens, né, até 29 anos, 16 a 29 anos. É o grupo que eu estudo no meu livro. Então, só para deixar registrado, né, para vocês pensarem o que se passou com os jovens para eles terem se dividido dessa maneira, né? Talvez a falta de politização, talvez o encantamento pela figura, enfim, quase de um personagem de quadrinhos, diria assim, que veio redimir os problemas. Para alguns jovens, ele foi visto assim, os meninos, sobretudo. Tá? Eu acho que esse é um desafio para pensar a relação entre como os jovens não politizados ou politizados podem fazer escolhas diferentes, como eu acabei de fazer referência. Com relação à pergunta da Vera sobre grupos políticos criminosos, eu acho que quem mora, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro, cujos moradores, mais ou menos 60%, 70%, já moram em território ocupado, seja pelo crime organizado, seja pelas milícias, a gente está com um problema que eu acho que transcende qualquer solução política local. O Rio é um caso assim, tipo Medellín de filme, né? O controle territorial já escapou da mão do Estado. Aí, claro que nós, cidadãos, os movimentos políticos têm que fazer um esforço, mas eu acho que o problema, o desafio do Rio, hoje está para além de qualquer iniciativa nossa individual, né, assim, de grupo social. É uma solução que tem que vir coordenada, sobretudo de políticas que envolvam, por exemplo, infelizmente hoje isso não é possível, mas uma ação coordenada com o poder central, né, de combate ao crime organizado, com o uso da Polícia Federal, de parte de polícia especializada, de combate a partes do judiciário que foram dominadas pelo crime organizado, pela corrupção e pelo crime organizado. Quer dizer, a gente vive hoje um problema gravíssimo na cidade, e certas circunstâncias, como a gente viu a biografia do Freixo, é muito bonita nesse aspecto. Ele foi quase um combatente solitário naquelas investigações com relação ao começo das milícias, mas a gente sabe que uma pessoa, um partido, pode muito pouco, pode alguma coisa, como o exemplo dele mostra, mas pode muito pouco diante de um quadro tão, enfim, de tão descontrole quanto a gente vive no Rio, não é, hoje, atualmente. Tem um sociólogo alemão chamado Weber, que talvez seja um dos maiores sociólogos da história, e o Weber dizia assim, olha, o que define o Estado é o controle do território. Eu sei quando eu tenho Estado, quando eu tenho controle daquele território pelas forças estatais, ou seja, a lei diz ninguém pode entrar na minha casa, não é? Está na Constituição, o território, a sua casa é inviolável, você só pode entrar na casa de alguém com mandato judicial, não é isso? O direito de ir e vir, você tem que ser garantido pelas forças do Estado, ou seja, o direito de ir e vir, ninguém pode dizer que aqui você não entra, aqui você paga pedágio, aqui você tem... Enfim, se a definição do Weber estiver certo, é claro que o Estado só domina, só tem uma interferência sobre 1/3 da cidade do Rio de Janeiro, do território. Os outros 2/3 estão na mão de forças que não são estatais. E isso é gravíssimo. Eu acho que esse também talvez seja um dos maiores desafios que os governantes... A gente tem que eleger governantes preocupados com isso, fazer políticas públicas de retomada do território, ou seja, retomada para o Estado, e não é com essa polícia, né? O Estado não é essa polícia que está aí, é uma nova polícia, enfim, vocês podem imaginar o tanto que a gente vai ter que caminhar para recuperar o território hoje
dominado por forças não estatais, para que a gente, enfim, tenha espaços da cidade do Rio de Janeiro que são espaços dominados pelo Estado. Você anda, tem direito de ir e vir, né? Ninguém te faz uma blitz e te tira do ônibus, não é isso? Por mais abuso que tenha, você tem uma autonomia, tem presença do Estado ali. Agora, ter controle do Estado por forças paramilitares que não são, né, da ordem é algo gravíssimo. Infelizmente, eu não vejo uma solução a curto prazo para isso, né? Isso vai exigir um consórcio, um esforço cooperativo de poderes, de investimento, de treinamento de polícia, enfim, alguma coisa para muitos anos. Lamentavelmente, a gente mora nessa cidade e está envolvido no processo, qualquer processo que signifique a recuperação da cidade, mas a gente vive numa crise muito difícil. E a última pergunta sobre a ausência de partido, eu acho que numa democracia, algumas pessoas podem se dar o luxo de dizerem que não tem partido, não tem posição, que são alheias. Isso, o que caracteriza a democracia é que até os que não gostam dela têm direito de se expressarem, não é isso? Eu acho que a beleza da democracia é que ela comporta que alguém diga que não gosta dela. Tá bem. O problema é que a gente, por outro lado, precisa de gente para fazer a política acontecer. Nós precisamos de políticos decentes, pessoas preocupadas, antenadas com o que está se passando no mundo, que façam políticas sociais para diminuir a desigualdade, e uma parte das pessoas tem que se envolver para nisso. Então, quando a pessoa diz, eu até aceito sem partido, eu não quero me envolver, mas sem posição política, sem contribuir minimamente com a atividade coletiva que é a política, eu fico meio preocupado, né? Eu entendo também, assim como uma sociedade tem pessoas que pensam diferentes, ela sempre vai comportar alienados, apáticos, gente que não quer participar da política. Mas o meu esforço, assim, alguns casos são perdidos, são pessoas que têm a completa ojeriza política, mas nós precisamos recuperar, sobretudo os jovens, que esses sim ainda estão formando a sua visão de mundo e fazê-los entender que a política é muito importante, porque a política não é só porque representa ideias que nos são próximas, mas, sobretudo, porque política é fazer política pública. A pessoa não associa que o voto dela tem a ver com o desemprego dela daqui a 5 anos. O voto dela tem a ver com a falta de escola daqui a alguns anos. Ou que, para juntar com a pergunta que foi feita sobre o controle das milícias e do crime organizado do território, isso é decorrência de escolhas nossas no passado por políticos sucessivamente não conseguiram enfrentar esse problema de maneira decente. Com falhas dos políticos, talvez se a gente tivesse escolhido melhor, se a gente tivesse pressionado alguns políticos, a gente teria políticas públicas melhores e isso não seria um problema tão grave. Quer dizer, por que se agravou agora? Porque a gente está um desgoverno no Estado do Rio. Não é? Desde o afastamento do Cabral, ao Pezão, agora o Witzel, o Estado está acéfalo, sem cabeça. Não tem governo. E quando não tem governo, tem vazio. Quem que domina? Quem que domina os territórios? São as forças públicas que percebem, pô, não tem... Agora é hora nossa. A polícia está desorganizada, está sem dinheiro. Vamos retomar, vamos ampliar aqui mais um pouquinho. Então, é por isso que a política é importante. Ela não é importante só porque a gente vai ter alguém que pense como nós, mas alguém que vai fazer políticas públicas melhores, porque nós estamos controlando, nós estamos vigiando, nós estamos pressionando para que elas aconteçam. Pronto? Muito bem, muito bom, professor. Suas considerações são incríveis, estamos aprendendo, é uma verdadeira aula. Eu me sinto muito contemplada pelas perguntas dos jovens e pelas perguntas que captamos no chat, e eu gostaria de pedir que cada jovem agora fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos, e por último, o professor também, que já estamos nos encaminhando para o final, e eu gostaria de pedir
para as pessoas que continuaram fazendo as perguntas lá na página do Facebook, e a gente vai tentar depois dar um retorno para vocês, tá bom? Que são muitas perguntas e nós não teríamos tempo hábil para responder. Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes de ver tanta participação, tanta gente querendo participar, perguntar. E no momento nós temos mais de 40 pessoas, né? Mais de 40 pessoas assistindo a gente ao vivo. É muito gratificante para a gente, no final de uma quinta-feira, né? Tanta gente, mesmo depois de um dia de trabalho, de estudo, parar para refletir e debater junto com a gente sobre essa temática. Fiquem à vontade, meninos e meninas, para utilizarem a ordem que se sentirem à vontade. Por último, o professor. Bom, então vou começar. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professor, por responder minha pergunta. Obrigada por trazer grandes pautas. Acho que hoje eu aprendi demais, né? Porque, como eu tenho 16 anos, estou caminhando para o meu primeiro voto, então isso daqui foi uma grande oportunidade para mim. Eu estou muito grata. E é isso, gente. Obrigada por assistir a gente. E tchau. Primeiro voto é uma coisa muito maravilhosa. Eu lembro do meu, exatamente. Eu acho que, assim, para terminar aqui, um último comentário muito rápido, professor, é que eu acho que, assim, há uma dificuldade em se combater as milícias hoje, porque, como o senhor disse, né, que, que o Estado ele se manifesta através do controle do território, e quando saiu, por exemplo, essa pesquisa essa semana que mostra que grande parte da cidade do Rio é controlada por grupos criminosos, acho que isso só confirma que esses grupos criminosos são o próprio Estado hoje, né? Se na cidade do Rio a gente tem 60%, 70% do território controlado por grupos criminosos, a gente tem a cidade inteira, o Estado enquanto cidade, né, virou um grande conglomerado de grupos criminosos. Né? E eu acho que há como combater, como enfrentar os grupos criminosos na política, acho que para além do crime organizado, do crime armado, quando se fala na corrupção, né, na irresponsabilidade fiscal, acho que a gente tem que tomar um grande cuidado em criminalizar os políticos que cometem crimes, não criminalizar a política, né? E acho que isso é o debate que eu tento fazer sempre. Em 2013, por exemplo, a gente teve um saldo um pouco negativo foi de criminalização da política, onde surge essa ideia de ser partido, essa ideia de que a política não é algo legal, que a gente não tem que disputar os espaços, né? E isso que, por exemplo, que ao meu ver também contribuiu muito para a eleição do presidente da República hoje. Mas assim, há demais, eu acho que as juventudes elas têm se organizado de uma maneira muito diferente e aprendido novas maneiras de fazer política. Né? Conheço aqui pessoas que estão se candidatando nessa eleição agora e que fazem política de um modo totalmente diferente do que os políticos tradicionais, sejam eles de qual campo político eles forem, sabe? A gente que ao invés de organizar um comício, organiza um café na casa daquela pessoa que é influente no bairro, senta para conversar e apresentar suas propostas e fazer uma política mais a nível local, né? Então eu acho que a gente tem que também se acostumar a esses novos modos de fazer política, né? E aí inclui as redes sociais, inclui outras maneiras de se pensar, que não necessariamente tem que ser um comício na Presidente Vargas, porque, por exemplo, eu moro em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, eu não vou ficar me deslocando todo dia de eleição para comício na Presidente Vargas, porque não dá, não rola, entendeu? Acho que a política tem que chegar até os territórios, não os territórios chegarem até a política. E para finalizar, de vez mesmo, é o último, porque eu sei que o tempo é inimigo da gente, mas eu acho que há um ponto que a gente tem sempre que debater, e foi acho que a pergunta do Guilherme, sobre aquelas soluções que são soluções imediatas e tal, é que a gente tem que começar a cobrar política pública que seja política pública de Estado, e não política pública de governo. Sabe, o Brasil tem esse problema de um governo chegar e apresentar uma política pública, começar a executá-la, e o próximo governo entender que aquilo que é uma política daquele governo e não uma política de Estado, sabe? Mas eu acho que a gente tem que começar a se organizar e lutar para que as políticas públicas que a gente defenda sejam políticas de Estado e não políticas de governo. E acho que é isso. Obrigado pela fala, obrigado, professor, foi uma aula muito boa. Obrigado pelo SEDECA, pelo espaço. E é isso. Matias, muito obrigada, Patrícia, obrigada, Duda.
Então, acho que as minhas considerações finais é agradecer a todo mundo aqui por esse espaço, né? É muito importante a gente jovem estar podendo estar de fato representando. E acho que uma coisa que eu queria falar era que o professor estava dizendo sobre essa mudança e que ela seria a longo prazo, no âmbito político, né, de conscientização da população e tudo mais. E uma das coisas que eu acredito que eu utilizo como ferramenta atualmente é a arte. Eu acredito muito nisso. Eu não tento ser político, mas eu tento transpassar toda a mensagem política e qualquer tipo de informação positiva através das minhas letras. Então, já que o professor fez um comercial, vou fazer também. Eu tenho um Instagram chamado Zé Conde e tem uma música também já no YouTube chamado Casa da Vovó. Também tenta trazer muito sobre todo o legado de ancestralidade e todo também sobre essa questão política. Quero agradecer muito novamente. E é isso, galera. Matias Ocondoreiro, procurem lá. Agradecer o Yuka também por estar me colocando nessa posição aqui de porta-voz, né, do coletivo para poder estar falando. A Casa de Acolhimento AMAR, que está me proporcionando uma experiência muito boa. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Matias. Professor? Tá bem? Bom, eu quero agradecer muito ao SEDECA, agradecer aos jovens que participaram dessa roda de conversa. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho falado muitas lives durante essas últimas semanas, por conta do livro, por conta da política, da eleição, mas a que eu mais gostei foi essa de hoje. Eu me senti mais feliz de ter participado, foi essa. Agradeço, pena que eu não tive tempo de divulgar para os meus amigos, mas depois da live eu divulgo. Eles não devem aguentar mais que eu vou a muitas lives, eu nem compartilho muito mais coisas, mas essa realmente foi especial. Muito obrigado por vocês e pelo menos, e sobretudo porque eu vejo que tem aí uma juventude cheia de energia, querendo, com vontade de mudar o planeta, né? Com expectativas de fazer transformações, seja pela música, pela política partidária, pela cultura, pela mobilização de todo tipo. Parabéns para vocês e obrigado pela sua oportunidade de conversar com vocês. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação do professor Jairo. Foi uma verdadeira aula para todos nós. Saímos com certeza mais ricos e o debate enriqueceu a todos nós como um fôlego, né? Trazendo uma esperança para a gente. Os meninos trouxeram para nós um gás que estávamos precisando aí nessas prévias de eleições municipais. Eu gostaria de trazer alguns informes e agradecimentos. Mais uma vez agradeço a toda a equipe, aos parceiros do SEDECA, Kio, Misério, Cinti Martins e Família Mendes. E gostaria também de trazer como informe para vocês que já consta no site do SEDECA a publicação da Unicef sobre... Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Mais que promessas na sua cidade, sobre as eleições municipais. É uma publicação que aponta sobre as necessidades de crianças e adolescentes para os candidatos dessas eleições. E também o Fórum DCA Rio, do qual o SEDECA faz parte, encaminhou uma carta para todos os candidatos à prefeitura, uma carta compromisso com a causa da infância e da adolescência. É muito importante que nós estejamos engajados, né, incidindo politicamente e solicitando que os candidatos à prefeitura assumam um compromisso com a causa da infância. E Laís e Maria Eduarda caíram, mas eu gostaria de pedir também que vocês acompanhem as redes sociais do Movimento Eu Vivo Favela, que elas fazem parte, também sigam o Patrick, o Ivanildo nas redes sociais e também o Twitter do professor Jairo, que eu já sigo há bastante tempo, já acompanho as publicações e está aqui o link, está na tela, o link do Twitter do professor. Tá? Gostaria de agradecer a todos vocês e dizer que foi uma tarde incrível. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.